Vamos falar sobre verbos. Eu sei, para muita gente, só de ouvir essa palavra já vem aquela lembrança da escola, né? De um monte de regra gramatical, de conjugação que não acabava mais, uma coisa meio chata. Mas e se a gente pensasse um pouco diferente? E se os verbos fossem, na verdade, a parte mais viva, mais pulsante e criativa do nosso idioma? E se eles fossem um reflexo de como a gente pensa e vive? Bom, para a gente começar a entrar nesse assunto, uma pergunta bem direta. Quem aí nunca sextou? Pois é, acho que quase todo mundo já usou ou pelo menos ouviu essa palavra. Mas já pararam para pensar que esse verbo, que descreve tão bem aquela sensação de alívio, de alegria quando a semana de trabalho acaba, ele simplesmente não existia no dicionário uns anos atrás? E é exatamente esse o ponto. Verbos novos, como sextar, são a maior prova de que o português não é um conjunto de regras velhas guardadas num livro empoeirado. Não, a língua é um organismo vivo, que se mexe, que se transforma todo santo dia para conseguir dar conta da nossa realidade. Para a gente entender essa força toda, essa criatividade, primeiro a gente precisa olhar para a função principal dos verbos. É legal pensar neles como se fossem o motor da nossa comunicação. São eles que dão movimento e sentido para o que a gente fala, indicando não só ações, mas também estados, fenômenos, tudo. E claro, para entender como esse motor funciona, a gente tem que dar uma olhadinha, mesmo que rápida, no manual de instruções, sabe? Nas regras básicas que organizam todo esse universo dos verbos. Basicamente, a gramática divide os verbos em 5 grandes grupos. Tem os regulares, que são os mais certinhos, seguem sempre o mesmo modelo. Aí vem os irregulares e os anômalos, que são, digamos, mais rebeldes, mudam bastante. E por fim, os defectivos e os abundantes, que são os casos à parte, tipo um não tem a conjugação completa e o outro tem mais de uma forma que é aceita. Agora, olha que interessante essa comparação. Pega o verbo estudar. O radical dele, estude, fica ali, intacto, não importa o tempo verbal. É super previsível, por isso é regular. Agora, olha o fazer. Aí a história é outra. Virá faço, depois fiz, depois farei. O radical se transforma completamente. Isso é a irregularidade na prática. Outra ideia super importante é a tal da transitividade. Parece complicado, mas é simples. É sobre a necessidade do verbo. Ele se garante sozinho ou precisa de um complemento para a frase fazer sentido? Pensa bem, se alguém chega e fala, eu comprei, a frase fica no ar, né? A gente logo pergunta, comprou o quê? Então, esse é um verbo transitivo, ele precisa de algo mais. Ok, agora que a gente já tem essas regras básicas na cabeça, vamos ver como a língua usa e combina tudo isso para criar significados cada vez mais complexos no nosso dia a dia. É que muitas vezes um verbo só não dá conta do recado. E é aí que entram as locuções verbais. É simplesmente quando a gente junta 2 ou mais verbos e eles trabalham em equipe como se fossem um verbo só para passar uma única ideia. Esse exemplo aqui é clássico e perfeito. Em estou lendo, a gente tem o verbo auxiliar, o estou, ele faz o trabalho pesado da conjugação, sabe? Indica quem está fazendo a ação e quando. Já o verbo principal, lendo, carrega o significado mais importante, a ação de ler. Juntos, eles criam essa ideia de algo que está acontecendo agora, uma ação contínua. Certo, já entendemos a mecânica, agora vamos para a parte que eu acho mais incrível, a evolução. Porque a língua não é uma foto, ela é um filme, ela muda o tempo todo, e essa mudança pode vir de lugares bem diferentes. Dá para a gente pensar em 2 grandes movimentos. Tem a mudança que vem de baixo para cima, que nasce na rua, na fala do povo, no uso do dia a dia, e que aos poucos vai se estabelecendo. E tem a mudança de cima para baixo, que é imposta, que vem por meio de regras, de acordos oficiais, de instituições. Olha só que exemplo perfeito de uma mudança de baixo para cima aqui no português do Brasil. Na teoria, na escrita mais formal, o certo seria usar o verbo haver para indicar que algo existe. Mas vamos ser sinceros, no dia a dia, na fala, quem é que diz há muitos problemas? Quase ninguém, né? A gente fala tem muitos problemas. É o uso popular do ter que, na prática, está tomando o lugar do haver nesse sentido de existência. Isso não é só um achismo, não. Estudos de linguística comprovam. Essa citação mostra direitinho essa divisão. O haver ficou meio que restrito à norma culta, à escrita formal. Enquanto isso, o ter domina a conversa, a fala do dia a dia. É uma mudança acontecendo bem na nossa frente. Agora vamos para o movimento contrário, um exemplo de cima para baixo que todo mundo deve se lembrar bem, o acordo ortográfico. Essa foi uma mudança totalmente planejada, institucional. O acordo foi assinado lá em 1990, mas só começou a valer mesmo no Brasil em 2009. E depois de um tempo de adaptação, virou obrigatório em 2016.
Tudo isso para tentar deixar a escrita do português mais parecida em todos os países que falam a língua. E tudo isso leva a gente para a parte mais legal e criativa de todas. Como nós, os falantes, criamos palavras novinhas em folha para nomear coisas novas que acontecem. Bem-vindos à nossa fábrica de verbos. Dá uma olhada nessa lista. Praiar, googlar alguma coisa, cancelar alguém nas redes sociais, pistolar de raiva, chipar um casal, tancar uma situação difícil ou até jobar, que a gente pegou no inglês job. São todas palavras que nasceram da nossa necessidade de dar nome para ações do nosso tempo. Mas como é que isso acontece exatamente? Como uma simples ideia acaba virando um verbo que todo mundo entende e usa? Vamos pegar praiar como nosso estudo de caso e desmontar essa invenção. A receita é mais ou menos assim. Primeiro, a gente pega o conceito principal, o substantivo praia. Aí, a gente pensa em tudo que faz parte dessa experiência. Tomar sol, entrar no mar, relaxar na areia, comer alguma coisa. A gente junta esse pacotão de atividades numa ideia só. E, pronto, coloca o sufixo mais comum para criar verbos em português, o ar, e tá aí. Nasce o verbo praiar. O resultado é um verbo super eficiente. Praiar não é só ir à praia, é muito mais. Significa fazer todo aquele ritual, aquele conjunto de atividades que a gente associa com a experiência de estar na praia. É uma palavra só para descrever um evento inteiro. Genial, né? E aí, o que essa história toda nos diz sobre a nossa língua e a nossa mente? O que essa criação sem fim de verbos revela sobre o jeito que a gente organiza o mundo à nossa volta? Essa citação pode até parecer um pouco acadêmica, mas a ideia por trás dela é muito poderosa. O que ela está dizendo é que os verbos não são importantes só para a gramática. Eles são essenciais para a gente entender como o nosso cérebro representa e processa tudo o que acontece ao nosso redor. Traduzindo isso de um jeito mais direto, criar um verbo é como criar uma nova gaveta na nossa mente. É pegar um monte de ações, um evento super complexo e empacotar tudo isso numa palavra só. Os verbos são as ferramentas que o nosso cérebro usa para organizar a realidade, para transformar o caos em ações e eventos que a gente consegue entender. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta no ar, né? Se a língua está sempre correndo atrás para se adaptar à nossa realidade e a nossa realidade muda cada vez mais rápido, qual vai ser o próximo verbo que a gente vai inventar para conseguir explicar o mundo de amanhã? Podem apostar, a fábrica de verbos nunca para.